Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Natácia Caetano, mãe do Pedro e da Júlia Caetano. Mas isso vocês já sabem, não é mesmo? Nós somos o canal do Galerinha e o objetivo desse canal é disseminar cada vez mais informações de qualidade, pautadas em evidências científicas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conhecimento voltado ao autismo, ao TDAH, à inclusão. Eu quero, com esse canal, atingir muitas pessoas, professores, pessoas que estão na área da educação, pessoas que trabalham em escola nas diversas áreas, mães que estão no início do diagnóstico, mães que passam pelos inúmeros desafios da maternidade, que estão no começo ou que já estão na fase da adolescência. Meu objetivo com esse canal é só crescer e disseminar informação de qualidade, porque hoje a gente sabe que existem muitas coisas na internet que muitas vezes não condiz com a realidade. E aqui no canal sempre haverá por trás uma teoria, um estudo, uma pesquisa. Então, no vídeo de hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre um episódio que aconteceu aqui na minha casa com o Pedro, meu filho mais novo, em que eu tenho certeza que muitas mães, na minha condição de mãe atípica, também já presenciaram. E fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E ao final, comente aqui se você já passou por uma experiência dessa, o que você acha disso, se você tem alguma sugestão para esses profissionais também, ok? Como eu disse, além dos profissionais da área da educação, mães, pais, cuidadores, a gente também precisa falar com o público que atende os nossos filhos numa emergência. Um atendimento médico, um posto de saúde, um enfermeiro. As nossas crianças, elas vão passar em algum momento da vida por um hospital, não é mesmo? As crianças ficam doentes, as crianças têm necessidades médicas. E isso vai fazer com que nós procuremos um médico, um pediatra, enfim, um hospital, um pronto-socorro. E na maioria das vezes, a gente enfrenta dificuldades nesses locais. Primeiro, a criança autista, nem sempre ela recebe um diagnóstico e ela cresce, né? Ela deixa de ser bebê, pequena, onde o contato é mais fácil, pois você consegue conter melhor. E ela cresce, ela ganha força, ela ganha vontades próprias, não é mesmo? Assim como qualquer outra criança. Mas no caso do autismo, a gente precisa compreender que isso é algo preocupante para nós, pais, e precisa ser preocupante também para esse ambiente hospitalar, para esse ambiente médico, porque muitas vezes nós encontramos com profissionais completamente despreparados na área da saúde para atuar com a criança autista. Por isso eu quero que você comente aqui, mas vamos até o final desse vídeo. Para se tornar esse momento, né, médico, de consulta médica ou de uma emergência, ou de uma situação em que a criança não está bem, como aconteceu com o Pedro, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu contei rapidamente como foi. Ele teve um episódio de virose e precisou de uma intervenção médica. Todos podem precisar, uns com uma gravidade maior, outra menor, para que o estresse, a ansiedade, a angústia da criança e da família seja menor, né? Fique pequena. O profissional, ele precisa estar preparado para atender a criança autista. E o primeiro passo é ele entender que a criança autista, ela fala, né? Ela fala, ela olha nos olhos, ela se comunica. Existem casos mais graves? Sim, com certeza existem. São inúmeras situações, cada autista é único, cada criança dentro do espectro é única, tem uma característica, tem uma particularidade. Mas é preciso acabar com esse tabu de que a criança autista é somente aquela
que não faz contato visual, que não faz contato verbal, que não se comunica, que não olha nos olhos. Então, esse é o primeiro passo para um profissional da saúde ter em mente de que quando ela percebe que há algo diferente, ela precisa ter em mente para ajudar aquela família e ajudar aquela criança. E que muitos, quando a gente conversa e fala, nossa, mas ele é o gênio da matemática. Não, gente, nem todo autista é o gênio da matemática, cada autista é único. Eles podem ser, sim, gênios de diversas áreas, mas nem todo é. Nem todo vive num mundo singular, nem todo vive sem se comunicar, sem interagir. Muitos interagem. Muitas vezes as pessoas comentam, mas ele não tem cara. Não, autismo não tem cara, né? Então, evita fazer esse tipo de comentário quando você está numa situação diante de crianças, diante de famílias que procuram por atendimento médico. Isso é fundamental. Evita fazer esse tipo de comentário. Mas ele não tem cara, ele não parece autista. É tão leve o autismo dele. Não existe isso. Cada família passa por um desafio, cada família enfrenta as dificuldades daquela criança de uma forma, ok? A primeira abordagem se dá com a família, onde não é uma situação tão grave. Procure saber daquela criança, né? Pergunte para os pais ou para quem estiver com a criança como responsável do que aquela criança gosta, se tem algum personagem que ela se interessa, se tem algum desenho, algum objeto que vai deixar a criança um pouco mais tranquila, que vai deixar a criança um pouco mais segura. Isso certamente vai começar a tornar o seu atendimento mais prazeroso, menos estressante. Pergunte também se tem algo que incomode a criança, se tem algo que a criança não goste, algum lugar no corpo que ela não gosta, em hipótese alguma, de ser tocada, se ela toma alguma medicação, se ela está fazendo uso dessa medicação. Perguntas simples que certamente você estará auxiliando e tornando esse atendimento muito mais humano e muito mais tranquilo, tanto para a criança quanto para aquela família. E aí, depois disso, apresente-se para a criança. A família certamente já vai identificar quem é você, se é o enfermeiro, se é o médico, se é a pessoa que está fazendo a triagem, mas a criança não. Então apresente, se eleve ao nível visual da criança, chegue perto dela, tente fazer essa aproximação de forma tranquila, de forma natural, sem forçar a barra, sabe? A criança autista, ela tem limitações em relação à comunicação, ao contato, mas faça disso um passo a passo. Comece aos poucos se apresentando, apresente o seu estetoscópio, apresente o seu jaleco, mostre os recursos, os objetos que você vai utilizar para aquele atendimento, para aquela consulta. Mostre, fale o que você vai fazer. Se for o caso, use pistas visuais sobre o que você vai fazer. Faça perguntas para a criança. Muitas vezes o médico, o pediatra, alguém que está ali para atender, né, uma emergência, um enfermeiro, acha que a criança autista é surda e não faz perguntas diretamente para a criança. Claro que quando é muito pequeno não tem nem como, mas a criança ouve. Então tenta essa interação inicialmente. Pergunte para a criança de maneira clara, objetiva, sem falar demais, como eu estou fazendo aqui agora. Tente falar com ela de forma direta, mostrando a rotina hospitalar, o que acontece dentro do hospital, porque muitos são muito curiosos, querem saber o que acontece dentro do hospital. Certamente você vai contribuir para que esse atendimento seja mais prazeroso, seja mais humano. Antecipar o que vai acontecer para a criança autista é indispensável em qualquer situação. É óbvio que muitas vezes quando o pai chega num pronto-socorro, ele também não estava esperando por aquele momento. E aí a quebra de rotina pode acarretar inúmeras consequências para aquela criança, para aquela família. Então cabe a você, profissional da saúde, tentar manter tudo em ordem e usar estratégias
para que essa criança consiga se manter calma, se manter tranquila e não entrar em crise ali dentro do hospital. Mas, se isso vier a acontecer, você, médico de qualquer área, enfermeiro, pediatra, que esteja naquele momento, naquela situação, não pode jamais confundir aquele comportamento com uma simples birra, pois não é. Todo esse ambiente é completamente diferente para a criança, é estranho para aquela criança. E se qualquer atendimento médico já causa estranhamento para uma criança neurotípica, vocês precisam conhecer e saber o quanto um atendimento médico, uma emergência, um pronto-socorro e pode ser traumatizante para uma criança atípica, uma criança autista. Então, não confundam nesse momento, né? Porque certamente os pais estarão apreensivos, a família estará apreensiva. Quem estiver ali num contato imediato com a criança, com certeza vai estar estressado, vai estar angustiado, né? E então você não pode jamais, profissional da saúde, olhar com olhos de julgamento, olhar com olhos de culpabilização, culpando aquele pai, aquela mãe por não darem conta daquela agressividade, ou daquele momento difícil, ou daquele comportamento disruptivo daquela criança. Jamais. Você está ali para amenizar, para tranquilizar, para deixar todos de forma natural, tranquilos, seguros. E é claro que para isso você vai ter que saber lidar com os comportamentos da criança autista, e você vai ter que saber minimamente identificar esses comportamentos e essas diferenças. Para a gente finalizar esse vídeo, eu vou contar um episódio que aconteceu com o Pedro, para eu explicar um pouquinho sobre a contenção. Em alguns casos, você só vai conseguir atender a criança se você contê-la, se você amarrar aquele charutinho com lençol. Isso em qualquer criança, pessoal. Qualquer criança, por exemplo, que precise levar pontos, talvez seja necessário. Isso aconteceu com o Pedro. O Pedro, há 1 ano e meio mais ou menos, ele levou 6 pontos na testa, né? Foram momentos aterrorizantes, muito difíceis, tanto aqui na minha casa, quanto até a chegada no hospital, quanto a intervenção médica. Foi tudo muito complexo realmente. Nós precisamos de 2 enfermeiros, um médico, meu esposo, para segurá-lo, porque ele tem uma força muito grande. Mas a dinâmica, a prontidão e como que eu vou dizer, a rapidez, a agilidade como eles fizeram tudo, diminuiu todo o sofrimento. O médico foi muito rápido, é óbvio que ele deixou muito claro para mim, ele falou, olha, eu não tenho como fazer pontos perfeitos, porque o Pedro conseguia sair do charutinho com as mãos e bater na mão do médico. As 2 pessoas, tanto meu esposo quanto o enfermeiro, não deram conta de imobilizar as pernas. E eu segurava o tronco, aqui essa parte do pescoço e o tronco, né? E o outro enfermeiro o restante do tronco. A gente não conseguiu. Mesmo assim, ele tirava a mão e batia na mão do médico. E aí o médico falou pra mim, olha, eu vou fazer os pontos porque tá muito aberto, eu preciso fechar. Mas eu farei pontos grossos e apertados. Então, a estética não vai ficar perfeita. Naquela hora, eu percebi que ele queria resolver o problema, junto comigo, que estava completamente apreensiva. E a gente resolveu o problema. E aí ele deu um antibiótico para o Pedro, ele falou, vou te passar um antibiótico, porque pode ser, né, que ele queira passar a mão. E realmente, o Pedro, né, tem essa questão da sensibilidade e acabou... não tanto, mas a gente cuidou, né, muito para que isso não acontecesse. E os pontos foram mais grossos, né? E a estética não ficou perfeita.
mas ele resolveu o problema naquele momento de forma rápida, para que toda a frustração, todo o medo do Pedro, toda a angústia, toda a crise passasse. Claro que depois o Pedro demorou algumas horas para se recuperar, né? Foi um pouco traumatizante, mas o que eu quero passar com esse exemplo é que é fundamental que você, enfermeiro, médico, que esteja ali atendendo a criança com autismo, seja rápido, seja ágil, seja preciso no seu movimento, na sua atitude, na decisão que você precisa tomar. É isso que você precisa entender, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a sua sugestão. Se você tem alguma ideia, comente aqui. A gente pode conversar, a gente pode se comunicar. Siga a mamãe lá no Instagram. Lá eu costumo publicar diariamente algum conteúdo relacionado ao autismo, ao TDAH. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, canal do Galerinha. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.